Olá, muito bem-vindos a mais um episódio do Pergunte ao Domi. Hoje respondendo uma pergunta muito pessoal do Patrício. Patrício é um avô e me perguntou o seguinte: Domi, como eu faço para inspirar meu filho a trazer meus netos para me visitarem? Essa é uma boa pergunta que ele me fez, porque ele me externava lá que, sei lá, a cada 3, 6 meses o seu filho aparecia por lá, não é? Ou então naquelas datas mais festivas de Natal e aniversário, e que isso deixava ele muito incomodado, porque afinal de contas, além de não ver o filho, ele não estava vendo os netos. E a primeira pergunta que eu fiz para ele era se eles moravam perto. Eu disse: sim, nós moramos na mesma cidade, né, a menos de 2, 3 quilômetros de distância um do outro, mas ele não tem tempo, ele vive correndo. E aí eu fiz algumas perguntas para o Patrício mais. Eu disse para ele assim: Patrício, quando você está com saudade dos teus netos, você vai até lá visitá-los, já que você disse que é perto? Não, eu não vou visitá-los porque, né, não quero incomodar, não quero atrapalhar a rotina deles. E esse é um dos pontos. A gente quer muitas vezes que as pessoas façam aquilo que a gente quer, mas a gente não quer fazer aquilo que é preciso ser feito, que é dar o exemplo. E aí eu disse para ele: mas por que tu não vai lá? Porque eu não quero incomodar. Na realidade, né, esse é uma proteção, nosso elefante interior, o nosso emocional, que arruma desculpas, né? Da mesma forma que provavelmente o filho está dizendo a mesma coisa: eu não vou lá no pai porque eu não tenho tempo e também porque eu não quero incomodar. Então, alguém tem que dar o primeiro passo, não é assim? Então, esse é um ponto que eu inspirei ele e provoquei ele. O segundo ponto, eu perguntei para ele o seguinte: quando o seu filho, que hoje tem 2 netos que ele deu, quando ele tinha seus avós, ele tinha avós quando ele era pequeno? Sim, tinha os pais da mãe, da minha mãe, da mãe dele e meus, né? Tinha os avós das duas partes, paterno e materno. Eu disse: você levava ele para visitar seus avós? E aí ele me disse: eu não tinha tempo. Eu trabalhava, eu tinha meu negócio e eu não conseguia dar tempo. Chegava o final de semana, eu trabalhava sábado até de noite, e aí domingo eu estava exausto e eu não levava. E esse é o ponto mais crucial da nossa conversa aqui. Como inspirar, né, que o meu filho venha trazer os netos para mim? Como? Preciso dar o exemplo. Então, se você tem filho pequeno, né, adolescente, já é mais desafiador ainda, e eles têm avô, leve eles para visitar os avós. Porque quando você leva os teus filhos para visitar os avós, o que vai acontecer quando eles crescerem? Eles vão seguir teu exemplo, eles vão levar os filhos deles para te visitar. Essa é a grande sacada que eu estava mostrando para o Fabrício. Fabrício, lá no teu passado não te foi dito isso. Fabrício, é importante que você leve teus filhos para visitar os avós, não é? Por quê? Porque você está adestrando o teu filho a, quando tiver filhos, levar para te visitar. E essa é a grande sacada da vida. A gente colhe o que a gente planta. Então, se você tem filho pequeno, não é? Leva ele para ver teus pais, ou os pais da tua esposa ou marido. Ensina eles a visitar o avô. Ensina eles a irem visitar os nossos antepassados, os mais velhos. Porque quando eles forem grandes e tiverem os filhos deles, eles vão se lembrar disso para levar os netos, os filhos deles, a visitar você. Senão você vai ficar na situação do Fabrício. Então, no caso dele, não é, que o filho não foi adestrado a ir visitar avô e, portanto, não traz os filhos para visitar o seu avô, o que eu tenho que fazer? O avô tem que sair da toca, tem que ir lá e tem que visitar o neto. E aí é que entra a grande sacada para os avós, porque os avós hoje são cada vez mais jovens, não é? Tem avós que mentalmente são mais modernos, mais atualizados que os próprios filhos. Então, pega, vai a pé, vai de ônibus, vai de carro, vai de moto, vai de bicicleta, vai visitar teus netos. E leva para eles o que interessa a eles. Faça pergunta para eles. Hoje os avós e os pais têm uma oportunidade única que nunca tinha acontecido na humanidade, de aprender com os mais jovens. E eu sei, se você que eu estou falando aqui é pai ou avô, sabe do que eu estou falando, não é? Mãe também, obviamente, estou falando pai e mãe aqui.
que se você tem esse celularzinho aqui, o teu filho te dá uma lição, ou o teu neto. Então, vai para lá já preparando um monte de perguntinhas digitais para o teu neto, não é? Que aí tu vai aproximar-se deles. Daqui a pouco ele vai te ensinar a jogar um videogame e você vai ter que jogar com ele para se conectar do que interessa a ele. Esse é a grande essência da conexão. É eu como avô ou pai me conectar ao que interessa ao meu filho ou ao meu neto e não ao que interessa a mim. Isso mudou dramaticamente, drasticamente. Você, como adulto, como avô, como pai, tem que ir lá e se colocar como na pele desse jovem, dessa criança, e entregar a ele o que ele está afim, e não o que você está. Então, fica aqui a minha sacada. Eu espero que você compreenda o poder que é você levar teus filhos para visitar os avós deles. Porque quando você leva, você está adestrando eles, para quando forem grandes, para quando tiverem os seus filhos, levarem para visitar você. A gente planta o que a gente colhe. Se você já faz isso, já leva teus filhos para visitar seus avós, ou foi adestrado para visitar teus avós, portanto fica fácil para você, deixa teu comentário aqui embaixo, deixa teu aprendizado aqui. Se tem algo também que você entende que possa acrescentar a esse episódio do Pergunte ao Dome, deixa aqui embaixo também o teu comentário. É muito importante para que as outras pessoas também tenham outras opiniões, além dessa que eu estou colocando aqui. Valeu? Te vejo amanhã no próximo episódio do Pergunte ao Dome. Um forte abraço do meu elefante para o teu e até lá!